Olá a todos, começamos agora mais um episódio do nosso TJCC no ar, o seu podcast do movimento Todos Juntos contra o Câncer. E hoje a gente continua a nossa série sobre financiamento, nosso segundo episódio, um tema fundamental quando a gente está falando de políticas públicas. Bem, eu sou Luana Lima, coordeno o movimento TJCC, também sou gerente de políticas públicas e advocacy na Abrale. Sejam muito bem-vindos. Bem, hoje a gente vai dar continuidade no nosso tema, então, sobre financiamento, um tema muito complexo. Para discutir esse tema comigo, eu convido a Nina Mello, que é a nossa coordenadora aqui de pesquisa, coordenadora do Observatório de Oncologia, um projeto do movimento TJCC. Olá, Nina, seja bem-vinda. Olá, Luana, Dr. Nelson, prazer estar aqui. Hoje dividindo uma função meio convidada, meio host, né? Então, acho que vai ser uma conversa bem bacana. Fiquem aí ligados. Isso mesmo, e a gente tem um convidado muito especial aqui para falar conosco. Foi difícil conseguir uma agenda, mas finalmente tivemos esse encontro para discutir esse tema com um especialista. Estamos aqui com o Dr. Nelson Taixe, que é médico oncologista, ex-ministro da Saúde, mestre em Economia da Saúde, consultor também em saúde e empresário. Dr. Nelson, seja muito bem-vindo. Luana, muito obrigado pelo convite. Quero agradecer ao TJCC a oportunidade de estar aqui. É uma honra estar aqui com vocês. E eu espero poder colocar para vocês o que a gente está fazendo hoje também para ajudar, para melhorar um pouco o cuidado que as pessoas recebem hoje no país. Então a ideia hoje é discutir isso e dizer exatamente como eu vejo a situação e o que a gente está fazendo hoje para ajudar. Muito obrigada, exatamente. Acho que essa série sobre financiamento, né, a gente entende o quanto é necessário tratarmos desse tema, a gente poder também fazer uma construção. Hoje nós temos a Lei 14.758, que é o novo texto da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, que entrou em vigor agora no dia 16 de junho, então a gente já tem aí um tempo dessa lei, né, e agora realmente ela está em vigor, ela precisa ser implementada, e a gente precisa fazer uma discussão no sentido de construir caminhos. A gente entende que para financiamento nós precisamos inovar, precisamos conversar, precisamos discutir e, sobretudo, ter maiores destinações para a oncologia, né? Bem, mas a gente quer entender melhor, né, com o especialista, com o Dr. Nelson, sobre esse tema. Queria fazer só uma breve introdução. Então, como eu disse aqui, a gente tem um desafio dessa política. Nós temos um texto novo, mas não é uma política nova. A Política Nacional de Oncologia, ela já existe há mais de 10 anos, né? Não tinha força de lei, agora tem, com a Lei 14.758, que é de dezembro de 2022. Então, ganha essa força de lei. Né, precisa ser agora regulamentada, a gente está aguardando esses textos por parte do Executivo, e é uma obrigação do Executivo, e a gente está falando também dos outros entes da Federação, municípios e estados também, a execução, né, desse novo texto. Contudo, é algo que necessita do engajamento, comprometimento de toda a sociedade. Como o senhor falou aqui, isso está fazendo também essa construção para que a gente possa ter essa efetividade, melhorias na atenção oncológica, na atenção em saúde. E aí, nesse sentido, planejamento é fundamental, né, para termos recursos, para a gente ter efetividade das políticas públicas. E aí a gente tem, quando a gente está falando de financiamento e modelos de financiamento em saúde, doutor Nelson, a gente tem um vínculo com questões ligadas à nossa economia, ao histórico da nossa economia, ao meio ambiente, aos modelos históricos de urbanização, de educação, de industrialização do país, mudanças tecnológicas também que estão ocorrendo, né, e cada vez de forma mais rápida, e a saúde também precisa acompanhar essas inovações tecnológicas. A gente tem uma questão também relacionada ao envelhecimento da nossa população. Perfeito. São todos desafios, não é? E no nosso primeiro podcast, e eu convido vocês a assistirem, a gente teve a presença do Dr. Luiz Santini e da Fernanda Mussolino, que trouxeram uma perspectiva histórica sobre financiamento, e o Dr. Santini nos fez um apontamento muito interessante. Ele falou que o nosso modelo de financiamento, ele parte da associação de dois modelos. Um que era da saúde, a gente tinha bem separado, né, a atuação e as ações do Ministério da Saúde e ligados à Previdência Social, ligados à assistência social. E aí, de repente, a gente tem uma junção desses dois modelos
mas a gente não caminhou com um planejamento integrado, um planejamento integral no sentido de termos a longo prazo determinado, né? Quais seriam os recursos, o que é necessário despender realmente para políticas públicas a longo prazo. Então, a gente tem esse grande problema hoje, né, fazendo aí uma perspectiva histórica, e nós temos demandas prioritárias hoje na saúde. Acho que a gente pode falar que é um consenso que a oncologia, o câncer, é uma prioridade hoje de saúde pública, deve ser uma prioridade de saúde pública. E aí, doutor Nelson, no nosso congresso do TJCC no ano passado, a gente até abordou no início, o senhor estava com a gente também na abertura, a gente abordou uma questão que é fundamental, o planejamento dos governos, né, um planejamento sério e estruturado a longo prazo para o enfrentamento das questões ligadas ao câncer, não é? Tendo em vista os números, né, a Nina do Observatório de Oncologia vai poder falar um pouco mais sobre os números que a gente tem sobre incidência de câncer, mortalidade de câncer, né, e o que se espera para os próximos anos. Então, a gente considera que é uma política que deve ser prioridade. E aí eu queria perguntar, doutor Nelson, para a gente ter, né, um estabelecimento de políticas a longo prazo, para executar agora esse novo texto, né, da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, a gente precisa ter planejamento financeiro e recurso. O modelo de financiamento que temos hoje, ele precisa mudar? Assim, se eu ver quais aspectos seria necessário essa mudança, a gente pode fazer alguns apontamentos nesse sentido? É possível fazer um planejamento integrado e consistente? Bom, acho que a primeira coisa que você estava falando, que eu acho que é fundamental, é que hoje o que a gente mais tem são projetos que são perfeitos no papel, mas que nunca acontecem na prática. Então, a nossa maior dificuldade que a gente tem hoje é de execução e planejamento, principalmente execução. Porque se você olhar o que está escrito, aquilo parece perfeito, mas ele não funciona, né? Então, eu ajudei a criar a lei, né? Que eu trabalhei junto com o pessoal do Legislativo para isso, e agora estou trabalhando na parte de ajudar na implementação com uma pessoa externa trabalhando mais com o Legislativo. Já existia uma portaria, que tem bastante tempo. Se você olhar, elas tem uma certa 2013. similaridade. Uhum. E a gente hoje tem um problema grave de execução e planejamento. A grande pergunta hoje é por que não dá certo? Porque quando você olha o passado hoje eu tenho muito pouco apego ao passado, que vai daqui para frente. Se você começar a falar muito do passado, você começa a ficar tentando recuperar o que não é recuperável. Porque não funcionava, então não adianta ficar. O que você tem que tentar do passado é o seguinte: o que eu consigo de informação do passado com qualidade para eu entender o que está acontecendo? Que geralmente é pouco, você tem que fazer de novo. E uma grande pergunta é por que o que foi planejado não deu certo? E se você não fizer isso, você começa a fazer a mesma coisa. Como ela tem uma roupagem nova, você tem a sensação de que está fazendo diferente, mas está fazendo igualzinho. E não vai dar em nada do mesmo jeito. Tá certo? Então, hoje, quando você discute sistema de saúde, o financiamento é um dos itens. Mas tem várias coisas que você tem que fazer tudo ao mesmo tempo para você tentar arrumar o sistema. Primeiro, você tem que mapear a demanda da sociedade. E lembrar que o país é muito desigual. Você está falando em 5.570 municípios, você tem as regiões de saúde, as macro-regiões de saúde. Realidades regionais muito distintas. Quando você pega o país, você pega desses municípios, mais ou menos 69% tem menos de 20 mil pessoas. É impossível você pegar uma coisa de alta complexidade em um lugar que tem menos de 20 mil pessoas. Você vai ter que regionalizar. A região de saúde é uma opção, mas, na verdade, para a oncologia, trabalha mais a macro-região, que é uma região maior, vamos chamar assim. Que é onde, em teoria, você tem desde a atenção primária até a alta complexidade. Que é onde o câncer vai trabalhar. Eu vou fazendo alguns comentários, se eu me perder, você me botar no lugar de novo. Sim, pode deixar, a gente vai organizando a nossa conversa. Porque tem alguns comentários que eu acho que eu vou falando, eu vou lembrando. Uma das piores coisas que a gente fez foi trabalhar a saúde como atenção primária, média e alta complexidade. Você fragmentou o cuidado de uma forma completamente arbitrária. Concorda? Porque, na verdade, é uma linha de cuidado.
Você vai ter coisas que você vai chegar na atenção primária, vai resolver lá. Você vai ter coisas que vocês vão chegar, vão dar um caminhar da atenção primária até a alta complexidade. Vai ter coisa que chega direto na alta complexidade. Pode pegar um trauma, por exemplo, camarada, né? Um politraumatizado, ele vai direto para a alta complexidade. Então a gente criou uma sensação de que você pode compartimentalizar a saúde. Isso para a oncologia é um desastre, porque ele é tudo menos isso. E eu acho que a gente tem um problema, às vezes, que é você começar a ser simplório em relação a buscar as soluções. Então, quando alguém diz que a atenção primária vai coordenar a oncologia, isso não tem o menor sentido. Porque não tem nem competência, nem conhecimento, nem capacidade para isso. Você tem que tomar cuidado para não ter uma visão sanitarista demais do problema. E você tem que tomar cuidado para não tentar conduzir o sistema de hoje como você via 30, 40 anos atrás. Porque mudou completamente. A evolução das tecnologias, o envelhecimento da sociedade, doenças novas, entendeu? Então, esse é um mundo que você olha o passado para tentar aprender alguma coisa, mas o que vale é você conseguir fazer um diagnóstico do presente e definir onde você quer chegar no futuro. Tá? Outra coisa que é importante para comentar é o seguinte: eu sou uma pessoa muito ligada em informação, dado, todo mundo sabe disso. Agora, ninguém quer dado, as pessoas querem solução. A informação ela te ajuda a entender, a planejar, mas é o que eu falo, hoje eu não vendo informação, eu não entrego informação, eu tenho que entregar a solução. Porque não adianta você chegar também para um gestor que não tem a menor capacidade hoje de trabalhar um mundo enorme de dados e informação, entregar aquilo para ele, não vai saber o que fazer com aquilo. Sim, você tem que ajudar ele a fazer um diagnóstico, entender onde você está, onde você quer chegar, ajudar ele a entender. Hoje eu tenho que sentar para um gestor e falar, olha, com base nos dados que eu tenho, teus problemas principais são esses. Então o que tem que acontecer? O gestor ele precisa de informação do sistema inteiro. E o que é pior, não adianta você sair buscando informação onde tem. Você tem que planejar isso para você entender e conseguir entender o que é o sistema de saúde que você está trabalhando. A gente não pode ter só informações isoladas. Senão o que né? acaba acontecendo? Você vai resolver o que bate na porta e o que está na mídia. Que é a coisa mais fácil do mundo. É tanto problema, o problema brota do chão. A coisa mais fácil do mundo é você só focar no que está chegando em você. Né? E existe um problema prático também, que é você... Já fugi completamente do que estava começando a falar, depois eu volto. E um problema importante que é você não simplificar, não ser simplório na abordagem dos problemas. Que o que acontece? E numa situação politizada, você tenta usar tudo que existe contra o governo anterior. Só que os problemas que existem hoje, eles vêm de décadas que estão sendo acumulados. Sim. Não é culpa, eu digo que tem o camarada que tenta criar bala de prata, e para a bala de prata ele vai tentar encontrar um culpado de prata. Que é como se resolveu naquele ali, acabou. Agora, daqui para frente está resolvido. Olha o que aconteceu com os Yanomamis. Sabe por quê? Porque e uma coisa que eu vejo é o seguinte, você só pode se comprometer com alguma entrega ou prazo depois que você entra. Você não pode prometer antes, não sabe nem o que está acontecendo, você não sabe o que você vai encontrar lá dentro. Você tem que entrar. Isso não é só para governo, isso vale para a empresa. Se você for para uma empresa nova, você não pode chegar prometendo lá de fora tudo que você vai entregar X, Y, Z. Você não sabe nem o que recurso que você tem. Você não sabe os problemas que você vai enfrentar. Então, essa coisa de você trabalhar politicamente... E aí eu não defendo governo nenhum. Eu sou uma pessoa que defende a sociedade. Eu não tenho partido com governo nenhum. Então, essa preocupação de você ser muito simplório na hora de abordar o problema, né? Você vê, pro da vacina. A vacina melhorou um pouco, mas é um problema a vacina. Mas não é um problema no Brasil, é um problema no mundo. Então você chegar e achar que só porque não teve uma política pró-vacina que você vai conseguir vacinar, não vai, porque é uma mudança cultural. Você tem há muito tempo, as pessoas não convivem mais com aquelas doenças. Você não vê mais uma pessoa com problema por pólio. Sim. Precisamos ter a vacina, mas toda uma outra... O que acontece? Você precisa ter um programa de vacinação, não é ter vacina, você tem que ter um programa de vacinação, só que você tem que mapear por que ela não funciona. Você não pode achar que é por causa de uma coisa. Que pode ser vários aspectos, são muitos, culturais. São muitos, né? são muitos. E aí, a primeira coisa que você pode fazer isso é um problema que a gente tem, é você trabalhar isso politicamente. Você tem que ser mais técnico, tá certo? Por que eu estou te falando isso? Então,
voltando. Quando você quer entender um sistema, informação. Eu te falei de informação. Sim. O que é informação? Né? Falando sobre ela. A informação você tem que ter quais são as necessidades da sociedade, qual é a infraestrutura que eu tenho hoje, você vai comparar isso com o que você vai precisar, você vai ter que bater o que você precisa de necessidade com o que você tem. Uhum. Você vai ver se as pessoas estão chegando no sistema, se ela chega, o que acontece para ela caminhar dentro dele, Uhum. o que está acontecendo com ela e quanto que eu tenho de dinheiro. Você tem que mapear isso tudo, ao mesmo tempo. Se você perde um desses, você não tem o sistema na mão. Em paralelo, você tem que mapear como é que ele vai se transformar, o que está chegando de tecnologia, quais são as tendências de gestão, como é que está a legislação Sim. e como é que está a competição. Competição e colaboração é fundamental. Por que eu estou te falando isso? Se eu quiser montar um programa do SUS num lugar que tem saúde suplementar, a chance de eu captar um médico fica difícil. A chance de eu captar um profissional de saúde dificulta muito. Por outro lado, se ele quer um lugar que ninguém quer ir, como é que eu crio uma política para isso? Então, se você não dominar todas essas variáveis ao mesmo tempo, você não tem o sistema na mão. Estou te falando isso porque a gente está tentando fazer isso agora. Depois eu vou te explicar por isso, porque a gente está fazendo isso. Está mapeando tudo isso. Né? Então, E aí você tem que ver o seguinte, olha, a informação ela vai te dar o diagnóstico do presente. O que eu falo é o seguinte, a Covid ela foi uma avalanche, Sim. mas ela mostrou as fragilidades do sistema. Mas essas fragilidades já existiam. Só que como você não enxerga, aquilo não te mobiliza. Ele escancarou, né, doutor? Aquilo escancarou a fragilidade do sistema. Mas aquilo já existia. Muita gente morria desnecessariamente e morre até hoje. Né? Desnecessariamente. Então, quando você vai discutir uma política, o financiamento, por mais que ele seja importante, você não pode focar só nele. Sim. Tá certo? Você sempre tem que discutir o todo. Da mesma forma que quando você vai pegar uma oncologia, não adianta você discutir diagnóstico precoce. Se você não discutir capacidade de tratar quando você cria um programa de diagnóstico precoce. Sim. Intenso. Não aumenta adianta a eu fazer uma demanda. política de E mamografia como eu vou tratar? se eu não tenho gente para operar essa Sim. doente, se eu não tenho radioterapia, se eu não tenho doença, entendeu? Sim. Então, o problema da onco também é que você não consegue trabalhar por partes. Mesmo que você tente focar em um, você não pode deixar de pensar no resto. Porque senão você não resolve o problema de ninguém. E o que eu vejo hoje, aí eu voltando para aquela primeira questão, que era quando você tem as coisas perfeitas no papel, mas que não funcionam na prática, as pessoas têm a sensação de que só porque elas estão propondo alguma coisa, que elas estão fazendo alguma coisa. Tem uma frase que eu acho genial, que você não pode confundir movimento com progresso. Movimento é você ficar se mexendo, progresso é você andar para frente. Então o que a gente faz na saúde hoje é muito movimento e pouco progresso. O progresso que existe, ele acontece a partir da evolução natural de um mercado, e não a partir de uma gestão. Quando você tem o próprio mercado conduzindo a evolução do sistema de saúde, o que acontece na prática? Você tem cada vez mais injustiça, mais desigualdade, mais ineficiência. Eu digo assim, a inovação ela aumenta o teu poder de cuidar. Mas quem faz o cuidado chegar é o gestor, principalmente o público. Mas esse gestor ele tem que ter um comprometimento com a política pública estabelecida, né? E com, por exemplo, uma política a longo prazo, um plano de ação. Isso é um problema. Até te confesso que uma das razões de eu não ter seguido com nada ligado a qualquer tipo de governo, naturalmente eu teria a possibilidade de seguir em alguma posição. É porque hoje eu tenho autonomia, eu posso falar o que eu quiser, sem me preocupar. Né? Eu coloco a técnica acima da política e eu penso no longo e no curto prazo. Hoje, você estando numa posição pública, é muito difícil você ter esse tipo de posição. É muito difícil. Primeiro porque o que você fica preocupado é o que você fala o tempo todo. A questão política supera a questão técnica. Só resolve com coisa de curto prazo. É tudo ao contrário. Entendeu? Por isso é que a coisa não anda. Se você olhar que a ministra, com 6 meses, já queriam trocá-la, você vê que você não consegue trabalhar com em 6 meses alguém quer tirar você.
Sim, isso é verdade. Sem A gente minimamente precisa fazer dar o diagnóstico que é tão Não, com 6 necessário meses, para o né, o trabalho. contexto. com 6 meses ela não tem nem condição de Sim, entregar alguma sim. coisa que não seja, vou começar isso, vou tentar entender melhor, porque Exato. na prática o problema todo é que uma reestruturação, que é a necessidade do sistema, só vai acontecer no longo prazo. Você Sim, não consegue fazer em poucos prazos de tempo. sim. Então você também cobrar da pessoa uma entrega com 6 meses, isso não tem o menor sentido. Por outro lado, qual o problema de você abordar politicamente? Se você chegou dizendo que vai fazer acontecer sem analisar a complexidade do problema, você se compromete com uma coisa que você não consegue entregar. Então, um dos erros do gestor, quando ele fala demais, é que ele promete o que ele não pode entregar. E aí ele vai ser criticado lá na frente. Entendeu? Então, esse modelo tem que mudar. O que a gente faz, a gente hoje não entrega o básico e fica discutindo o complexo. Entendeu? Você tem que. Então a questão é a seguinte, por exemplo, qual é a necessidade da sociedade na oncologia? O que vai ter de cirurgia, de rádio, de sistêmico, de cuidado paliativo, de diagnóstico, de capacitação? Porque a saúde ela tem um problema prático. A inovação na saúde ela não vem para democratizar. Tudo que vem na saúde demanda um profissional cada vez mais qualificado. Você pega uma cirurgia robótica, ela não pega um cirurgião médio e torna ele um cirurgião mais competente. Você precisa de um cara mais competente para operar o robô. Você vê uma especialização cada vez maior, tudo cada vez mais complexo. Os equipamentos cada vez mais sofisticados. E depende de um centro você pega a especializado. radioterapia, cada vez mais complexa é a radioterapia. Né? Eu sei porque a gente, na época do COI, da empresa que eu tinha fundado, eu digo isso com orgulho, a gente mudou a radioterapia do Brasil. Porque antes da gente se aceitava ter aparelho medíocre tratando doente. Depois da gente, esse patamar do país mudou. E para ver como isso é difícil? Porque tudo é muito romântico. A gente sempre passa. Eu digo que as pessoas contam a história como se fosse trailer de melhores momentos, só conta o lado bom. Mas na prática. Ou como se fosse mais fácil, né? Vou te contar o que aconteceu com a gente. A gente trouxe uma máquina que era a mais moderna que existia no mundo. E naquela época estava começando o IMRT, que era uma técnica de radioterapia que era sofisticada. Né? E por que eu puxei isso na época do COI? E você tem ideia, em 6, 7 anos a gente era a maior experiência em alta tecnologia da América Latina inteira. E a gente mudou, depois da gente, o país passou a assumir que essa tecnologia tinha que ser o padrão. Isso é uma coisa muito legal. A gente trouxe uma máquina que não existia no Brasil. Não sabiam montar a máquina. Não sabiam montar a máquina. Mas não tem você não tem a estrutura para aquilo. Não sabiam instalar o software da máquina. E o que essa máquina fazia? A máquina, qual era a inovação? Eram lâminas que iam rodando e tinha um software que alimentava a lâmina para você ir deixando passar só um pedacinho de espaço para ser conformacionado. Né? Na América, isso tinha sido começado e algumas máquinas tentaram fazer adaptação. Algumas pessoas morreram. Porque o software não falou com a lâmina irradiou com o campo aberto, com as lâminas abertas e matou as pessoas. Não sabiam fazer manutenção da máquina. Instalaram uma peça trocada que queimou a principal peça da máquina. Isso ninguém sabe. Mas isso é você querer ser um pioneiro no negócio. Então, tudo que você quer trazer que é realmente transformador, que demanda capacitação cada vez maior, é uma dificuldade. É uma dificuldade. Tem relato de cirurgia robótica em que você aumenta a mortalidade com a robótica, porque a pessoa foi operar sem estar capacitado para aquilo. Determinados tipos de cirurgia. São questões importantes que eu acho que estão ligadas também ao recurso, que é o que a gente está falando, que é por exemplo, tecnologia. E aí eu vou te colocar algumas coisas que são importantes. Na onco, por exemplo. Se você pegar o que é gasto em onco, e o cuidado que a gente tem hoje é federal. Isso é uma coisa que a gente vai comentar. Hoje em dia, a gente aqui no projeto de lei do Wellington, você tenta definir um percentual federal, estadual e municipal. Eu quero fazer uma pergunta sobre isso. Federal, estadual e municipal. Só que hoje, eu consigo saber o federal, mas eu não sei o municipal e o estadual. Sim. Nossa, vou até fazer uma pergunta aqui para a Nina sobre isso também, sobre dados. Então, quando a gente trata do financiamento da onco, você tem que entender que é a limitação do seu dado. Você só tem o dado federal. Tá?
Mas, teoricamente, o dado federal está ligado com alta complexidade, que é uma, né, competência do Ministério. Se você pega hoje, mais ou menos 60%, um pouco mais, do que é gasto para tratamento hoje está na quimioterapia, está no tratamento sistêmico. Isso não tem o menor sentido. Você não pode... Então, o que acontece hoje? O teu financiamento ele também tem que ser planejado com o recurso escasso que você tem. Porque o que acontece na prática? Se você pega uma unidade habilitada e a melhor forma dela ter recurso para sobreviver fazendo quimioterapia, tu acha que ela vai focar onde? Sim. Ela vai focar na quimioterapia. Então, E você não foca no planejamento, você foca no serviço. Mas se você não der condição daquilo de sobreviver, ele vai focar na sobrevivência. Então você tem que tomar muito cuidado quando você cria condições para a pessoa sobreviver e a partir dali ela evoluir. Se você não cria condição de sobrevivência, aquela pessoa vai fazer o que precisa para sobreviver. Então você deu o incentivo errado. E como você não mede o que acontece, você pode fazer qualquer coisa. Esse é um outro problema. Quando você não mede o desfecho, você não sabe, você não consegue nem separar quem é eficiente, quem não é, quem entrega, quem não entrega. Porque você não mede nada. Entendeu? Então, se você pensar bem, tá tudo errado. Sim. Tá tudo errado. A estrutura hoje, a operação, você não sabe o que está acontecendo direito, no detalhe, na essência, do que eu estou entregando, quão eficiente eu sou. E eu não vejo um único movimento nessa direção. Esse é um problema. E o que eu vejo hoje, eu continuo vendo muita promessa, muita ideia, mas eu não... Porque quando é que você vê se uma proposta é sólida? Eu te digo onde eu estou, onde eu quero chegar, qual é a estrutura que eu tenho hoje, qual é que eu preciso, o que eu vou montar para que eu consiga ter condição de fazer um diagnóstico do presente e entregar onde eu quero chegar. Se você não tem esse miolo, isso é só uma promessa. A chance de ser entregue é zero. Doutor Nelson, eu quero falar mais sobre ter projeto a partir dessas questões aí que o senhor colocou, mas eu queria puxar também um pouquinho, você falou, acho que é algo que é fundamental. A gente não tem muitas informações, por exemplo, sobre os valores, por exemplo, que são despendidos pelo município, pelo estado, e a gente precisa compreender essa situação, não é? Por isso eu vou voltar aqui um pouquinho das perguntas para a Nina também. Para o planejamento, para a gente entender essa situação e para a gente construir ações, entender o que é prioridade, a gente precisa ter dados, precisa ter informação, como o Dr. Nelson falou aqui, não é só ter o dado, mas saber o que eu faço com esse dado, né? Quais são os dados que eu preciso, né? E a gente tem muita dificuldade com relação a isso. Acho que isso está ligado também à questão da transparência, a transparência dos recursos, né? Acho que isso é um tema também... Só antes da Nina falar, eu queria fazer um comentário. O que eu chamo de informação de qualidade? A primeira coisa é que ela é planejada. E ela está ligada a um problema. Você não vai sair procurando banco de dados para ver o que você consegue tirar dele. Isso é ruim. A primeira coisa é que a informação ela é pensada. Sim. Ela tem que ser complexa o bastante para você conseguir entender o problema e diagnosticar o problema. Porque se você não domina as variáveis importantes, você tem a sensação de que está trabalhando com lógica, mas aquilo é intuição que parece vestida de lógica, porque você não domina as variáveis críticas. Você não pode ter viés significativo, não pode ter falta de dados significativo, e ela tem que ser o mais tempo real possível. Se você não tiver essas 5 características, a tua informação, cada coisa dessa que você não tem, a confiabilidade dessa informação vai caindo. E aí, tudo bem. E quando você diz, não, é melhor ter pouca informação do que ter nada, não. Se a pouca informação te dirige para um lugar errado, quanto mais pior. Se ela não é consistente... São 2 coisas na informação. Qual é a direção que ela te dá e qual é a complexidade que ela tem. Se ela te dirige para o lado errado e você não consegue enxergar isso, o que a gente vê historicamente de coisas que eram aceitas como verdade na saúde, que foram mudadas, que eram opostas, é impressionante. Sim, muitas. Eu acho que a Nina, gente tem um histórico recente sobre Não, imagina. Mas obrigada por fazer essa colocação, doutor Nelson. Mas, Nina, eu queria te perguntar, a gente tem dados consistentes, né? A gente tem uma plataforma do observatório, a gente tem produzido estudos, inclusive os estudos são citados também para a construção de certas ações, até dentro do Ministério.
A gente tem contribuído nesse sentido, mas eu queria te perguntar, a gente tem dados epidemiológicos, por exemplo, que são consistentes, que podem contribuir para uma política baseada em planejamento? Acho que com essas bases que o Dr. Nelson colocou aqui, a gente pode dizer que a gente tem isso hoje? Olha, Luana, é uma pergunta um pouco complexa, eu diria, né? Assim, porque eu acho que a gente pode dizer que sim, que não ao mesmo tempo, sabe? Porque o que a gente tem trabalhado hoje é com o dado que a gente já tem. O observatório, principalmente, ele foi criado, claro, para fazer um monitoramento desses dados existentes, mas, sobretudo, para fomentar essa discussão da melhoria dos dados, né? A gente sabe que tem várias limitações e ao longo desse tempo a gente tem conseguido isso, né? A gente tem esse pioneirismo de uma organização da sociedade civil começar a falar sobre isso, da importância da utilização desses dados, e ao longo desse tempo a gente tem conseguido mudanças significativas. E né? quando eu falo desses dados, Nina, eu estou falando desses dados, por exemplo, da gestão pública. A gente consegue ter dados consistentes que vão nos ajudar na construção de ações ou de planejamento, assim? De uma maneira geral, né, acho que abrangendo um pouco para além da saúde, a gente tem, então, dados consistentes, dados sociodemográficos, a gente tem indicadores sociais, índice de Gini, IDH, os próprios dados do IBGE, o censo é super importante de acontecer, né, por conta de toda a metodologia e tudo que ele traz, e até também para a saúde isso contribui. Então, de uma maneira geral, a gente tem sim, né? Mas quando a gente entra ali na área da saúde, a gente meio que tem duas partes. Então, dados epidemiológicos, que aí sim a gente. Eles são mais escassos, né, doutor? E aí a gente fica meio que tentando criar metodologias para poder chegar a alguma coisa mais concreta. E aí a gente tem os dados de faturamento, de tudo o que foi gasto. Né? Que como a gente não tem um planejamento hoje, a gente acaba se segurando naquilo que foi gasto. Tanto que muita gente pergunta, né, com os dados do observatório, mas isso é pouco ou é muito, né? Isso que foi gasto? A gente não sabe dizer, porque não tem uma métrica. Sobre isso. Como você vai saber se é adequado ou não se eu não tenho um planejamento? Que é um pouco do que eu estou falando, doutor Nelson. A gente, por exemplo, né, e que o doutor Santini falou também, a gente paga no modelo, você vai pagando pelo serviço, mas você não tem algo estruturado e planejado que possa dimensionar se foi gasto adequado ou não com relação à saúde. A parte do financiamento especificamente, eu acho que você tem que entender como é que funciona no mundo. Porque a gente discute inovação o tempo todo, mas a inovação é feita para país rico, não é feita para país pobre. E o Brasil não é um país rico. Tá? Então, só para você ter uma ideia, eu vou usar de 2022, que é o que está consolidado, a gente está pegando 23 agora. O SUS gastou perto de R$ 2.000 por pessoa por ano. A saúde suplementar gastou uns 4.900. Você pega a Inglaterra, que é uma referência do SUS, gastou 24 mil. E está vivendo a maior crise da história. Você pega a Dinamarca, que as pessoas têm citado recentemente, gastou 30 mil. É um contexto totalmente diferente do nosso país. Então, só para você ter uma ideia, tem um dado dos Estados Unidos atualmente. Os Estados Unidos hoje, ele deve estar gastando aí mais ou menos uns, sei lá, se você pegar o todo, dá uns R$ 70 mil por pessoa por ano. Tá. Mas você tem algumas segmentações. Tem lá o Medicare, que é das pessoas com 65 anos ou mais. Pega um pouco de pediatria. O Medicare gasta 90 mil. Você pega o Medicaid, que é das pessoas mais pobres, gasta 83. É como se fosse o nosso SUS. Eles vão gastar esse ano 5 trilhões de dólares, projetado. 5 trilhões dá mais de 2 PIBs brasileiros. Eles têm 334 milhões de pessoas, a gente tem 200. Agora deve estar com uns 205. A gente tem dados de 2022, né, que foi dado do censo, que saiu
203, deve estar uns 205. O crescimento é tipo 0,52% ao ano. Essa é a realidade. Tem um dado do Banco Mundial de 2020 que os países ricos gastavam mais ou menos R$30 mil por pessoa por ano com saúde. Os países de renda alta. Você pega o país de renda média alta, que é o Brasil, gastou em geral 2.700. É menos de 10 vezes. Você pega o país mais pobre, você pega um país de renda média baixa, tipo a Índia, vai gastar uns 500 e poucos, 700. E os países africanos pobres, os caras vão gastar R$170. Né? Então o mundo é dividido entre rico e não rico. A classe e o médio alto tenta acompanhar. Só que quando você tenta acompanhar, sem uma estratégia e um planejamento adequado, porque o que acaba acontecendo é o seguinte: por que eu estou te dando esses números? A gente tem pouco dinheiro. E as pessoas, e eu vejo algumas pessoas dizendo que tem que gastar X% do PIB. Isso é uma besteira. Isso é uma besteira. Porque, na verdade, se o PIB é baixo, X% de pouca coisa é pouquinha coisa. Se você pegar esse mesmo valor num país que tem um PIB muito alto, é uma quantidade de dinheiro completamente diferente. O percentual do PIB gasto em saúde, ele representa quanto um país valoriza aquele segmento. Quanto o Brasil valoriza a saúde. É isso que o PIB, o percentual do PIB te diz. E o Brasil nunca valorizou a saúde. Nunca. O Brasil, ele só gastou 4,5% do PIB em saúde, no sistema público, na época da Covid. Nunca tinha gasto assim. Sempre, se você pedir de 2002 para cá. Então, o Brasil nunca valorizou a saúde. Tem que ficar claro isso. Ele nunca valorizou. Esse sentido de investimento. De investimento. Né? Saúde. Se você olhar mesmo, se você olhar, né, você vê as coisas... Independente de sistema universal ou não. Independente de partido, quem está no partido, quem está liderando o país, quem não está, nunca foi uma prioridade da saúde desse país. E aí você tinha o seguinte, o pessoal dizia que em 2019 gastou, sei lá, 3,94% do PIB, né, em saúde. Vamos subir isso para 6%. Aí você gastava 2 mil por pessoa por ano para arredondar, aí tu vai gastar 50% a mais, tu vai gastar 3 mil. Comparado com 20, 30, 40, 60, não muda nada. Agora, o que faz diferença? Quando você tem pouco dinheiro, aí é mais grave ainda a forma como você usa esse dinheiro. Porque por menor que seja o dinheiro que você tem, quanto melhor você usar, mais gente você ajuda. Tá certo? Então, o nosso problema hoje é de falta de dinheiro real. Porque foi aprovado um remédio recente que custa 4 milhões de dólares a dose. Você está falando em 20 e poucos milhões de reais a dose de um remédio. Então, e a gente tem um problema prático que é o seguinte: a gente não consegue enxergar quem a gente prejudica quando a gente toma uma decisão. E só consegue enxergar quem a gente beneficia. Quando você não enxerga o malefício que você faz com a sua decisão, você só consegue achar que é bom o que você faz porque você só vê quem se ajuda. Então essa capacidade de enxergar o todo melhoraria a capacidade da pessoa de tomar a decisão, porque ela conseguiria pelo menos pesar quem ajuda e quem ela prejudica, entendeu? Ou seja, todo mundo tinha que fazer um exercício de olhar de gestor, né? Não, é o que a gente chama de custo de oportunidade, que, na verdade, e quanto menos, e por onde você ter pouco dinheiro, que é mais grave ainda é o seguinte: as pessoas vamos fazer uma avaliação porque a gente só vai usar o que funciona e deixa de usar o que não funciona. Quando você não tem dinheiro, você tem que escolher deixar de usar até o que funciona. E aí você começa a ter que escolher o que funciona mais. Então, doutor Nelson, até com essa sua experiência de gestão, como são utilizados, quais são os critérios, como isso é utilizado para definir, por exemplo, a alocação de recursos para diferentes tipos de câncer, por exemplo? Hoje não tem isso. Não existe isso. E você, como o nosso problema é grave, mesmo quando o SUS gasta 60% do gasto em quimioterapia, tá? Tem dado da Europa, tem uns dados da Europa que mostram que o gasto com oncologia fica na faixa de 5, 9, 6% do gasto total em saúde. Sim, por isso que a gente trabalhou aqueles números de 4, 3 e 2, lá do projeto do Wellington. Aquilo vem dessa discussão, né? Mas você olha, o gasto com quimioterápico está aumentando muito. Com o tratamento sistêmico. Eu chamo de quimioterapia porque é a palavra mais conhecida, é o tratamento sistêmico, né? Então,
Então, esse gasto de 60% com tratamento sistêmico, com quimioterapia no SUS, naturalmente não pode ser isso. Você tem que alocar mais em cirurgia, em diagnóstico precoce, em radioterapia, Sim. tá certo? Agora, tem um estudo da IQVIA que mostra que o que é gasto com tratamento sistêmico no Brasil, 82% está na saúde suplementar. Então você tem É muito 25% da diferença. população usando 82% do gasto em remédio. E uma coisa importante que a gente tem que entender é que o Brasil é um país pouco relevante no cenário mundial em relação a gasto. Tem dado do Banco, acho que da Organização Mundial de Saúde, que o Brasil só representa 1,66% do gasto mundial. Em remédio acho que é um pouco mais, acho que é 2 e pouco por cento. E a América gasta 41%. Então o que acontece? Tem um projeto, tem um programa de você colocar os medicamentos no mundo. Porque para a indústria, porque tem essa coisa que a gente chama de reference price, né? Que é como você usar um dado de um país para comparar o outro, para ver qual é o seu preço que você vai botar. A gente usa isso aqui. Quando é droga Sim, inovadora, você tem a isso. gente faz essa Qual é o comparação. problema prático? Hoje, idealmente, a indústria vai colocar o remédio numa sequência em que, mesmo que você compare com o resto do mundo, o preço ainda é alto. E aí, se de repente o Brasil, comparado com o resto do mundo, não vai dar o retorno que ele gostaria para a indústria, é melhor não botar aqui, porque senão você cria uma referência para comparar com o resto do mundo. Então, esse tipo de... Porque hoje a medicação, ela é o que define o preço do remédio, é a disposição para pagar. Não é custo. Não é o custo. Não é custo, é a disposição para pagar. Então, você vai definindo, você vai fazendo lá as avaliações. Então, por isso que eu estou te falando, mesmo a gente tendo que reestruturar o nosso gasto para que ele seja mais adequado, então, tomou sólido, grande parte você vai ter está na cirurgia, você vai resolver com a cirurgia. E tem um dado da FOSP, que é um dado de São Paulo, e no dado da FOSP você consegue comparar SUS e saúde suplementar. Tá? Se você olha as curvas de sobrevida dos tumores, mama, colo de útero, cólon, é um abismo entre a saúde suplementar e o SUS. Sim, Se você olhar o estadiamento 4 de cólon, a sobrevida, pelo dado que tem lá mediana, é 3 vezes maior da saúde suplementar. É tipo 12 para 36 meses. É uma iniquidade muito grande e a gente tem essas informações, também o Observatório faz essa análise entre o sistema de saúde público, o sistema de saúde suplementar, quando a pessoa está, né, somente no SUS ou fazendo E tratamento. também entre as regiões, saúde né, Luana? Esse é um outro Exatamente. problema. Era isso que eu ia perguntar, Nina, porque no estudo do Observatório de Oncologia, né, quanto custa tratar o paciente com câncer no SUS do ano passado, né, que a gente teve o evento do Big Data e você pôde mostrar um pouco e falar, depois a gente teve também os apontamentos do Dr. Nelson, a gente vê que as internações e cirurgias, por exemplo, custam mais no Norte e Nordeste. Interessante. Entendeu? Ao considerar a média nacional, a gente tem um aumento de 12% a 27%. Então, como que a gente pode ter isso? Uma Tem um diferença tão comentário para grande? isso. Sim. Toda vez que você mede gasto, se você não medir desfecho, a tua discussão é de número, não é de eficiência. Tá certo? Porque se eu gasto mais e a pessoa vive mais e melhor, a minha questão é, eu tenho dinheiro para pagar isso ou não? Se ela não vive mais nem melhor do que quem gasta muito e quem gasta pouco, aí eu preciso estar gastando mal o seu dinheiro. Se você não tem os dois, você não sabe julgar isso. E você tem que tomar cuidado, porque você começa a julgar número como se ele fosse, assim, alguém gasta o dobro. Quem gasta o dobro gasta mal, porque está gastando o dobro. Não é esse o raciocínio. Quem gasta mal é quem entrega menos do que devia. Porque se eu gasto o dobro e eu entrego o dobro, cara, tá ótimo. Só tem que ver como é que eu vou arranjar dinheiro para pagar. Se eu gasto o dobro e entrego igual, eu tô ineficiente. Eu tenho que rever a minha condição, entendeu? Mas essa é justamente uma das hipóteses que a gente tem, né? Então, região norte, por exemplo, que gasta mais em tratamento ambulatorial. Tratamento ambulatorial, a gente está considerando aqui já o tratamento sistêmico, que é a base de dados, né, a principal base de dados, que é de quimioterapia, que é a mais cara, digamos assim, do tratamento da oncologia. Então, a gente já identificou também que os estadiamentos
mais elevados, eles custam mais, os tratamentos isso, mais natural. inovadores. Então, consequentemente, se o paciente ele chega mais tardiamente lá no serviço, ele vai custar mais, inclusive no tratamento sistêmico. Né? A gente viu nesse estudo que, de uma maneira geral, o Brasil, em 5 anos, aumentou 400% Eu vi. o valor no tratamento do câncer. Então é isso, a gente teve muitas Você incorporações tem que tomar de cuidado tratamentos que inovadores. 400% de pouco pode não ser muito. Exato. Sim, É aí que Você a tem gente que está tomar cuidado quando falando. você analisa percentual. Percentual é uma coisa que engana muito, porque você não consegue entender o valor absoluto. Uhum, E as pessoas começam a discutir percentagem. Você tem que discutir valor sim. absoluto e comparar valores absolutos. Mas Isso- aí que a gente está falando, cadê a nossa referência, né? sim, é isso que a De gente não tem. teto, de gasto, para a gente poder, inclusive, fazer uma análise melhor. Então, o que a gente faz aqui? Coloca as informações, dá Eu luz sei. às informações. Né? E aí a gente conta, né, com especialistas como você e diversos outros. Aí a gente até vai falar um pouquinho mais na frente sobre o nosso GT de financiamento, esse nosso projeto, para a gente poder Mas o que vai te dar o dimensionar parâmetro... melhor. Mas, doutor Nelson, vamos entrar então na questão do legislativo? Foi apresentado um projeto de lei complementar, o 65 de 2024. Eu sei que teve sua participação. E ele pretende alterar a lei complementar número 141 de 2012, que justamente dispõe sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, estados e Distrito Federal, também os municípios, em ações e serviços públicos de saúde. E aí, esse projeto de lei complementar, que é de autoria do deputado Wellington Prado, que é o presidente da Comissão Especial de Combate ao Câncer, também é muito próximo, a gente tem feito discussões importantes com ele, né? Tem até entendido muito bem tecnicamente algumas questões hoje, depois desse período de trabalho, né, na oncologia. Esse projeto de lei complementar, ele vai estabelecer alguns mínimos aplicados, valores mínimos, né, percentuais mínimos, para serem destinados em ações de combate ao câncer. Então, aí a União, um montante de pelo menos 4% do total, estados e Distrito Federal 3%, e municípios com mais de 200 mil habitantes, né, e no Distrito Federal, 2% do total, né, do montante mínimo, pelo menos 2% do total destinados a ações de combate ao câncer. Então, eu queria que você comentasse um pouco desse projeto de lei. Como que vocês chegaram nesse valor? Isso seria uma proposta factível? Só um comentário. Na verdade, a gente não está mudando o percentual de investimento federal, estadual e municipal. Não, A gente é só o está mudando mínimo. o carimbado para oncologia. Exato, é o mínimo, né, dentro O percentual do todo para oncologia. isso, que deve ser, e do mínimo que deve ser destinado para cada um desses entes federativos para ações de combate ao câncer. O que acontece? Se você pega, em média, nos países mais desenvolvidos, eles gastam em torno de 5,96% em oncologia. Então, existe um número. Não é um número mágico que cai do céu. Então, quando você bota 4, 3 e 2, é uma forma de você começar uma avaliação onde você já teria uma responsabilidade maior do governo federal, porque ele, ele vai ter mais ligado à alta complexidade, e você tem um valor para estado e município. Que o município tem, o que tem acontecido? Principalmente nos últimos anos, até 2022, o percentual de gasto dos municípios subiu muito comparado com o gasto federal. Pela primeira vez, o gasto federal cai abaixo de 40%, e o governo, se eu não me engano, o valor municipal fica só 3% abaixo. E o estadual também está subindo, mas... Então, a questão hoje é quanto o município vai ter também de recurso. Essa proposta tem algumas coisas importantes nela. Primeiro, o fato de você pedir 3% do estado e 2% dos municípios não quer dizer que eles tenham que fazer isso além do que eles fazem hoje. Mas eu vou obrigá-los a mostrar onde eles estão gastando e como. De uma Então, forma um dos de benefícios trazer de uma você trazer isso é uma transparência. transparência para ele ter que começar a mostrar onde ele está gastando e como. Porque pode ser que ele já gaste isso. Ou até mais, a gente verificar que gasta até Então, na mais. prática, quando você cria isso aí, você cria um estímulo para você entender melhor o que está acontecendo. Isso é a primeira coisa. Tanto que eu tive uma reunião com o pessoal do CONAS e eu falei, olha,
Agora, o que é fundamental é vocês entenderem quanto vocês estão gastando, porque pode ser até que você esteja gastando mais do que você está dizendo, do que os 3 ou 2. Uhum. Outra coisa que a gente está revendo é porque o Cláudio que faz, o Cláudio Correia, que faz essa parte de dados, de tudo, o trabalho dele é excepcional. Eu nunca vi uma pessoa com uma capacidade igual a do Cláudio para levantar número, para produzir. E a gente está estendendo para todos os municípios esse número. Quando você pega acima de 200 mil, é um percentual pequeno de município, né? Então, a ideia agora é entender o país inteiro realmente, quanto é que está gastando. Outra coisa que a gente tem que separar muito bem é quanto é que é um gasto do município e quanto é um gasto no município a partir do que é repassado pelo governo federal, Uhum. tá? O que é O efetivamente que é da do União e do município município. e o que veio do Mas em tratamento, excluindo, nesse primeiro momento, prevenção e diagnóstico, Por ou enquanto, entra tudo? você tem que começar pelo que é mais objetivo. Você teria Claro. possibilidade de Então, a levantar mais primeira informações. coisa que você vai tentar fazer agora é medir o tratamento, Uhum. que é o que a gente tem do governo federal também. Tá. Essa parte do diagnóstico, ela é um pouco mais difícil. Super complexa. Uma coisa que a gente está vendo é que mais ou menos 70% dos diagnósticos é feito nas unidades habilitadas. Sim. Eu Nossa, é grande, É né? alto. É alto. Já na atenção especializada, É então. alto. Porque e aí tem que. Óbvio que você comentou que é super importante. O país é muito diferente. Não Sim. existe um Brasil médio. Então, qualquer coisa que você analisar nesse país, você vai ter que analisar regionalizando. Então, você vai ter que regionalizar isso. Então, a ideia agora é entender por que isso. Porque pode ser que, por exemplo, eu vá para um pneumologista, ele vê um nódulo pulmonar e ele manda para a unidade habilitada logo. Entendeu? Pode ser que uma mulher que tem lá um nódulo mamário que é suspeito de câncer de mama, ele manda para a unidade habilitada e ele vai lá e vai fazer o procedimento. Então, agora a ideia é entender. Por isso que uma das coisas que a gente está discutindo em relação à lei eu preciso de transparência total em relação ao que é produzido pelas unidades habilitadas. Que é muito Entendeu? difícil também de conseguir. E esse tipo de coisa a gente tem que ter um pouco de calma pelo seguinte. Você não pode virar, isso não pode ser uma caça às bruxas. Sim, com certeza. O que acontece hoje? Você vai, olha, no diagnóstico você mostra suas ineficiências e você trabalha para melhorar as eficiências. É isso. Você não pode ter, eu digo assim, o gestor ele não tem emoção. Ele não pode ficar nem eufórico nem desesperado. Ele trabalha sem emoção. Ele vai ao dado, vê o que precisa, vai lá e faz. Você não pode levar isso para um julgamento de valor. Senão você começa a ter discussão ideológica, política, e é a pior coisa que pode acontecer, né? Então, qual a situação atual? E eu tenho que criar uma política de dados em que eu consiga enxergar o que está acontecendo nas unidades habilitadas. Porque aí eu vou poder cruzar com a demanda da sociedade. Porque quando você disser 70% o diagnóstico está acontecendo nas unidades habilitadas, a primeira coisa que você tem que fazer é você entender o caminho das pessoas que têm a doença. Para você entender por que acontece isso lá. Sim, a jornada integral do Você paciente. tem que entender a jornada. Né? Tanto que a discussão que a gente tem hoje em relação, por exemplo, à atenção primária, é mais uma preocupação para que ela não atrapalhe. Então você sai daquela discussão de que a atenção primária vai coordenar a oncologia para a discussão verdadeira que não pode me atrapalhar. Você não pode você não pode atrasar um diagnóstico. Você não pode ter uma pessoa com claro sinal de que pode ter um câncer e você deixar isso passar. Isso já é um indicador claro que as pessoas não estão sendo diagnosticadas no rastreio, né? Porque naquilo que eu te falei da FOSP, quando você combina, você tem uma curva de sobrevida global de todos os estadiamentos. Ela é bem aberta. Aquilo é uma combinação de aumento de diagnóstico tardio com falta de recurso para tratar. É uma combinação de capacidade de cuidar com diagnóstico tardio. Por isso que as curvas ficam tão separadas, né? E pela FOSP você consegue ver por estadiamento a mortalidade. Você consegue comparar que tem curvas de sobrevida dos dois, né? Então, essa que eu estou te falando, esse cuidado de tentar entender o que acontece com a pessoa, como é que essa pessoa anda no sistema. A gente está fazendo um trabalho agora, que é um trabalho independente, que não é esse que eu estou fazendo lá com o pessoal do Cláudio, Marlene, que é um trabalho em câncer de mama, em que a gente está fazendo através de uma estratégia, o André da Semantics, que está coordenando isso também, onde a gente está tentando entender
o caminho do doente com câncer de mama no sistema. O que acontece com aquela pessoa? Porque você pode tentar fazer o que chama de data linkage, que é você tentar usar alguns dados de forma não identificada. Você não sabe quem é quem, mas você sabe que o caminho que as pessoas estão fazendo, né? A gente fez um estudo que tem um tempo recente também, em que a gente viu que a mobilidade, quem tinha que sair da região, quem tinha que sair do município, quem tinha que sair da macro-região. E uma coisa que a gente viu, comparando dados de mortalidade, aquela coisa toda, é que quem tinha que se deslocar, tinha uma no câncer de mama, ele tinha uma sobrevida que era quase que um ano menor. Então tem que tentar entender por E quê. tem o impacto dessas diferenças regionais, né? Do número de centros habilitados, onde a pessoa vai ter um fácil acesso. E você tem que tomar cuidado, porque né? você não pode assumir que é causa e consequência. Sim. Aquilo é só uma coisa que diz, olha, tem uma situação aqui que essas pessoas, que tem alguma coisa que acontece com essas pessoas que se deslocam, que elas não estão recebendo o cuidado ideal. O estadiamento é mais ou menos parecido, não parece ser uma diferença de doença avançada e doença precoce. Então, e esse trabalho que o Cláudio está fazendo... Mas aí muda o tempo para iniciar o tratamento. A gente tem que ver, porque na hora que você vai procurar no dado, por exemplo, a lei dos 60 dias, você vai olhar, quando você vai olhar o dado, tem um número enorme de pessoas em que o diagnóstico é feito no dia do primeiro tratamento. Isso é impossível. Então você tem que ver às vezes até tá... antes aparece isso. Aí o que está acontecendo? Você tem que ver se as pessoas estão segurando para lançar o dado para não perder a lei dos 60 dias. Sim, pode sim. Pode não ser isso. Mas você tem que tentar entender o que está acontecendo. Né? Porque a parte dos pacientes que viram ali, você é acompanhado por órgão de controle. Então você tem que ter... Então, esses diagnósticos, você não pode assumir que é isso. Mas você tem que ir lá buscar por que está acontecendo. Que entender, sim. Então, hoje a gente precisa de um nível de informação maior para fazer um diagnóstico. Tem que ser regionalizado, não tem muita saída. Tem que entender como é que as pessoas estão navegando nesse sistema. Para você, depois que você faz isso, você fala, isso é o que existe hoje. Eu tenho uma meta de melhorar alguma coisa. Como é que eu vou criar estrutura para que isso aconteça? Porque a pior coisa que você pode fazer é você tem um problema, você não muda nada, cria uma lei, muda o nome e acha que aquilo vai ser diferente. Então, tem alguns elementos aqui, né? Compreender a jornada do paciente, compreender muito bem, saber onde estamos, né? Como estamos caminhando, né? E compreender o cenário para a gente poder traçar algum objetivo, né? Eu ainda quero saber se, por exemplo, a gente teria como apontar um modelo. Que você pensa também dessa participação da sociedade civil, né, dessas parcerias com a sociedade civil? Um modelo de quê? Para financiamento, se é possível. Eu sei que tem uma longa construção, mas antes eu quero escutar a Nina falar um pouco sobre o GT, sobre esse trabalho que a gente está fazendo de financiamento no movimento. Bom, o GT de dados já, que a gente tem também o GT de dados. Mas especificamente o de financiamento, na verdade, ele está nascendo dessa necessidade da gente poder construir projetos mais a longo prazo. Né? Porque como o próprio Dr. Nelson fala, não adianta a gente querer ter um afã ali já, né, de tentar alguma informação logo de pronto e assim, sem um planejamento, um direcionamento. Então, a gente ainda está compondo esse GT. A gente teve uma primeira reunião ali no Congresso do ano passado. Então, além do Dr. Nelson, estava o então coordenador da Política Nacional de Oncologia, Fernando Maia, e a gente muito provavelmente vai contar com a coordenação dentro desse GT. Tinha também o ex-ministro Temporão, o Dr. Luiz Santini e outros especialistas em dados, para a gente tentar direcionar isso, seja, claro, a priori vendo um projeto piloto, né, talvez por macro-região, a gente ainda vai delimitar, mas esse projeto aqui, né, essa série de podcasts, levando esse assunto aí para a discussão, já é um primeiro passo desse GT. A gente só precisa agora criar uma dinâmica periódica de reuniões e tudo, unir todo esse pessoal, mas isoladamente a gente já tem algumas iniciativas, né? A gente sabe que
financiamento em oncologia é super importante, né? Não dá para a gente falar de oncologia de tratamento sem falar sobre isso. A gente quer se aprofundar e acompanhar as discussões do PL, quem sabe contribuir, né, numa fase ali de implementação ou no próprio texto, né, mais para frente. Então, o objetivo é esse, assim, Trazer uma de contribuição. dar uma Sim. contribuição, de tentar também levantar dados mais concretos mesmo, né? O observatório ele já tem há muito tempo, desde 2016, tentado fazer projetos nesse sentido, mas a gente ainda precisa avançar muito, sabe? Então, acho que, principalmente do ano passado para cá, a gente está enfatizando isso, e acho que a gente está, quem está nos assistindo aí, que achar que pode colaborar nesse grupo, né, seja periodicamente ou seja pontualmente, será muito bem-vindo. Isso mesmo. Mas eu Isso queria te mesmo. falar do que você falou de. O deputado Wellington, ele já está fazendo isso. Uhum. Tá? Ele já está querendo carimbar uma verba para oncologia. E aí ele vai buscar financiamento em outras áreas, de jogo, de Sim, algumas. que é um PL mais uma PL anterior, né? Ele vai O buscar projeto de lei algumas já coisas de onde ele pode tentar já também trazer proposto. recurso novo, Uhum. tá certo? Porque a gente tem dois problemas. Teoricamente, com esse cálculo, a gente passaria de uns 4 bilhões para 13 bilhões. Esse é um cálculo que foi feito, a gente até já apresentou. É mais do que triplica isso aí. O problema é que eu não sei se eu gasto 4. Eu devo gastar mais. Então eu preciso saber quanto eu gasto hoje. E a partir daí você vê tanto quanto dinheiro você está gastando, quanto como você está gastando. Porque qualquer que seja o valor que a gente traga, ele vai ser pouco. Comparado com o que existe hoje de recurso disponível no Sim. mundo. Aos preços que estão sendo colocados pela inovação. Sim, Tá? dos tratamentos que Então, tem qualquer hoje. que seja o valor que a gente aumente, ainda vai ser pouco. Comparado com o que existe hoje no mundo. Tá? Então, são duas frentes diferentes. Uma é você carimbar o dinheiro para tentar garantir. E nessa carimbada você tem, por exemplo, os estados e municípios mostrando como eles estão gastando em relação Carimbar, ao garantir esse percentual, garantir o percentual. mínimo. E o que eu acho que é fundamental e além disso, você tenta trazer mais dinheiro, porque o que a gente tem é pouco, claramente, qualquer coisa, quando você tem pouco, é muito a mais. Qualquer dinheiro que você trouxer a mais é muito. Não vai sair de 4 para 13. Porque o estado e o município já gasta alguma coisa. Você sabe quanto eles gastam hoje. É o que gasta hoje, o federal, o estadual e o municipal, chegando nesses 13. Isso aí é a partir de 200 mil habitantes do município, né? 200 mil, capitais, estado, governo federal. A gente ainda está levantando o município com menos de 200 mil, para ver se pode ter alguma coisa que possa ser feita. Então, você tem duas frentes fundamentais. Uma é, vou precisar de mais dinheiro, quanto mais eu trouxer melhor, porque por mais que eu traga vai ser pouco. Sim, tentar estratégias para Isso que o deputado Wellington está fazendo é criar uma a gente ter ali obrigatoriedade, uma rubrica, isso, exatamente. maior. E outra coisa que a gente vai ter que tentar entender aí a Karina falou, quanto é que eu estou gastando hoje para o diagnóstico? É muito difícil, né? Você mapear isso. Então, até essa coisa de o diagnóstico está sendo feito nas unidades habilitadas, se confirmar esses dados, porque uma das coisas que a gente está discutindo em tudo que a gente está levantando de informação de dado é a gente validar a qualidade da informação, para a gente ter certeza que o que a gente está falando é o que acontece na prática. Porque um dos Isso grandes, é muito importante. um dos grandes muito problemas de importante. informação, principalmente quando você quer tornar isso público, porque a ideia é transformar isso num banco de dados público. Né? A ideia é que tudo que está sendo construído hoje seja público. Você tem que ter certeza de qual é a qualidade da tua informação. É aquela história. O quanto complexa ela é, quanto ela se refere a um problema, se tem viés, se tem falta de dados, se é atualizado ou não. Então, tem o RHC. O RHC é defasado, né? Base populacional é defasado. Então, isso é uma das coisas que a gente está discutindo. Como é que a gente pode tentar ajudar a melhorar toda essa parte de colher dados no RHC, na base populacional. Então, o que você estou dizendo assim, em financiamento, o que é, de que você tinha comentado de estratégia, né? A primeira coisa é tentar definir um valor, mas antes disso é entender o valor.
Hoje eu preciso saber quanto eu gasto e eu não sei. Eu só sei o do governo federal, isso é mesmo baseado em liberação ambulatorial e hospitalar. Sim. Mas eu não tenho hoje alguma coisa que me diga, olha, acrescentado a isso, A gente o não sabe Estado qual está seria colocando uma tanto, média, o o ideal. município está colocando tanto. E aí essa colocação tem que ser fora do que é repassado pelo governo federal. A gente tem um problema das emendas parlamentares. A emenda parlamentar hoje, se eu não estou enganado, ela representa 17% de todo o recurso discricionário. Mas na saúde ela chega a 40%. Nós temos as emendas parlamentares, a gente tem a questão da judicialização, você tem municípios e estados que já têm um valor X da saúde, que é para judicialização. E uma coisa que é importante, quer dizer, a partir do instante que você tem o recurso, então, por exemplo, na oncologia, eu tenho lá o seguinte, olha só, eu tenho que... Esse recurso que eu tenho, ele é baixo e é finito, mas qual é a melhor forma de eu distribuir esse valor entre cirurgia, radioterapia, tratamento sistêmico, educação das pessoas, cuidado paliativo? Uma coisa que eu acho importante a gente estava conversando sobre a parte da pesquisa clínica, né? Eu tentaria fazer da pesquisa clínica, incrementar a pesquisa clínica, por quê? Primeiro, porque você dá acesso para as pessoas a um remédio que ele não teria. E a segunda é que, de alguma forma, você traz um financiamento extra da indústria para a saúde. Você tenta trazer um dinheiro extra, entendeu? Porque se a indústria colocar um dinheiro para poder fazer a pesquisa clínica e ela conseguir, e você consegue que isso entre, isso ainda vai, você permite que você vá dando acesso a pessoas a alguma coisa nova que ninguém teria se não fosse isso, a gente tem que pensar nisso não como a pesquisa só como inovação. Você tem que pensar na pesquisa como uma forma de eu trazer um recurso adicional e de eu abrir oportunidade para pessoas usarem remédios que elas nunca teriam condição. Sim. Por exemplo, no câncer de pulmão, na época lá da clínica, a gente teve pessoas que viveram alguns anos, relatos que eles me deram, e acontecia que as pessoas iam vivendo, e aí surgia uma droga nova, mais específica, e aquela droga era usada naquela pessoa e ele conseguia viver mais tempo, entendeu? E a forma como está acontecendo hoje, só para você ter ideia de como é difícil isso, hoje, se você pegar o pipeline de droga no mundo hoje, são mais de 6 mil em estudo. Só não são as 2.200. Tá? A oncologia hoje é tratada na pesquisa em droga como doença rara, que significa que os remédios vão vir caros. A maior parte da pesquisa hoje em oncologia tratam como doença rara. Então, e é impossível a gente ter uma política nacional, por exemplo, em que eu vou ter 70% das drogas no SUS. Isso é impossível. Eu tenho centenas de drogas sendo produzidas nos 5 anos, sendo assim, colocadas no mercado. É preciso se acompanhar isso, ter 70% disso produzido no país. A estratégia de incorporação, a estratégia do complexo econômico industrial, ela tem que ser pautada numa realidade de evolução do sistema de saúde e da inovação. Não posso imaginar que Sim, eu não posso deixar, é uma questão de equidade. Isso é outra coisa que você falou, a equidade, basicamente tem equidade, universalidade e integralidade, né? A equidade, né, para o pessoal entender, não importa quem você seja, se você tem um problema específico, você vai ser tratado igual. É isso. É cuidar disso. Não importa seu sexo, sua cor, sua ideologia. Você está na saúde suplementar, você vai estar no SUS. Você é uma pessoa, você é um brasileiro ou alguém que está no Brasil. Você vai ser tratado igual. Você vai ser respeitado como pessoa. Fato. A segunda coisa que é a universalidade. Não importa onde você esteja nesse país, isso você vai ter isso. Aí você tem um problema prático, é a integralidade. Porque quando você quer dar a mesma coisa para todo mundo em qualquer lugar, e você tem pouco dinheiro, você tem uma limitação. Esse integral, ele vai ser limitado. Qual é o problema de você se comportar como se tivesse um dinheiro que você não tem? O dinheiro vai acabar em algum momento. Você gastou mais do que você podia. E gastou mal. O dinheiro pode acabar com planejamento ou sem planejamento. Quando ele acaba sem planejamento, ele é a coisa mais desigual que você possa imaginar. Que aí vai ser a judicialização, vai ser você incorporar uma droga muito cara e deixar de dar o básico para alguém. Agora eu queria fazer uma pergunta para ele, porque tem uma coisa matutando aqui. Vamos lá, faz essa pergunta, o nosso tempo já está esgotado. Já? Não, é que ele falou, né? Eu acho que claro, eu acho que ficou bem claro que o Brasil
não investe em saúde, né? Deu vários exemplos de quanto Não, outros países... vou ter que corrigir, só para não ficar... Ele investe, mas não é prioridade. Não é a prioridade, exato. E a gente tem vários exemplos de outros países, claro que, né, adaptando as nossas realidades aqui, e tem vários outros indicadores, a gente poderia, né, não sei, ter uma colaboração até internacional, boas práticas, e etc. Temos, né, o Executivo Federal, acredito que tem muita gente boa ali, técnica, para dar esse direcionamento. E por que que isso não acontece, a teu ver? Né? Okay. Por que que, então, continua não sendo essa prioridade? Claro que a gente tem esse recurso bem limitado para tudo, mas qual que seria, talvez... Primeiro, por que que isso não acontece? E segundo, qual que seria a tua sugestão, né? Qual que seria o caminho a seguir nesse caso? A gente chegou... E aí a gente encerra com essa pergunta, que a gente já está no nosso tempo do nosso podcast esgotado. A gente chegou... O que aconteceu? O que está acontecendo hoje é o reflexo do que vem acontecendo há muito tempo no país como país. Então, o que você gasta hoje com previdência, com salário, a verba discricionária é muito baixa. E ela hoje ainda tem grande parte da saúde voltada para a emenda parlamentar. Então, a gente vive uma encruzilhada hoje que você chegou num nível de despesa obrigatória que sobra pouco para você flexibilizar aumentos em alguma coisa. Você vai ter que cortar coisas do tipo aposentadoria, salário, benefícios. E é muito difícil você fazer isso, principalmente porque isso tem um impacto político monumental. Então, a chance da gente ter uma saúde priorizada, real, que é ter um percentual do PIB maior alocado, independente do valor que seja, é baixo. Então, não é uma questão de escolha, é uma questão de necessidade, nesse caso. O que acontece é que você tem que entender que a situação que você tem hoje ela é consequência de muitas décadas que foram evoluindo. Sim. Por isso é que você tem que tomar cuidado para não achar que foi alguma coisa que aconteceu ontem. Sim. Então você teve uma coisa Você tem quanto é gasto hoje com previdência. Isso que é importante a gente entender esse histórico também. Não, porque por que chegou aqui? Sim. Né? Porque a pergunta é, por que chegou aqui? Por que as coisas que eu planejei não funcionaram? E o que eu preciso fazer para mudar essa realidade? É isso. Mas hoje você tem um país um pouco engessado. E o nosso crescimento ele é relativamente baixo. Porque mesmo que você cresça 2%, 3% ano a ano, crescimento econômico, como isso incide num PIB que é baixo comparado com os países ricos, o crescimento é relativamente pequeno. Porque, na verdade, o crescimento econômico ele é fundamental porque quando você cresce economicamente, aumenta dinheiro para tudo. Para a educação, para a saúde, para a infraestrutura. O problema é que a gente hoje tem uma verba muito já presa, nossa verba discricionária é muito baixa, e você tem dificuldade em redimensionar essa máquina. Isso é uma engrenagem enorme, entendeu? Então, eu não vejo hoje qual o problema que eu vejo hoje? Eu não vejo hoje uma estratégia e um movimento de longo prazo com a complexidade necessária para reestruturar o sistema. A gente tem que ver se o que está sendo prometido hoje vai ser entregue ou não. A gente precisa ter prazos também, a gente precisa ter agenda, um comprometimento com uma agenda. Né? Mas, na verdade, você consegue ver, porque é só você acompanhar o que está acontecendo. É só acompanhar. Você pega, entendeu? É só você ver, olha, como é que está evoluindo? Está colhendo dado ou não está colhendo dado? Está conseguindo mapear desfecho ou não? Está conseguindo unir público e privado ou não? Está conseguindo... E tem uma coisa que é importante as pessoas entenderem, é o seguinte, quando a gente fala em financiamento, hoje, 42% mais ou menos é público, que é federal, estadual e municipal. Os outros 58%, em média, vai variar de um ano para o outro. Mais da metade é gasto do bolso. Menos da metade é plano de saúde. Porque as pessoas acham que não é público é plano de saúde. Não é. Grande parte disso as pessoas estão pagando. Em geral, a pessoa mais desgasta-se muito com remédio. Sim, né? Você vai ter as pessoas se cotizando para fazer um exame.
É o camarada que vai, sei lá, tá uma fila enorme e ele prefere fazer uma biópsia de mama, para Prefere depois fazer ir pro mais SUS, rápido. para fazer mais rápido. Aí a família se cotizando. Se o camarada é rico, zero problema. Se é uma família pobre, aquele dinheiro ele vai tirar da educação, da comida, do aluguel, entendeu? Isso é uma injustiça social absurda. Tem gente até que vende casa, vende carro. Para fazer um Isso é uma tratamento. injustiça social absurda. Porque um problema que a gente tem é o seguinte: a gente precisa agudamente controlar a pobreza desse país. A desigualdade. Porque a desigualdade, na verdade, ela não é um problema. O problema é que o mínimo não é aceitável. O mínimo não é digno. As pessoas não conseguem ter uma vida mínima, razoavelmente digna com o mínimo que existe. Você não tem a garantia de direitos sociais mínimos. Exatamente. Né? Então o que problema ferem não é a gravemente desigualdade. O dignidade, problema né? é que o mínimo não te dá a dignidade que você precisa. Tá certo? Então você tem um problema prático. Tem que tentar resolver isso agudamente. Agora, você precisa fazer com que essas pessoas se desenvolvam. Para que você não tenha que ficar o resto da vida protegendo essas pessoas da pobreza. E a gente tem um problema gravíssimo. Eu não sei se esse número é real ou não, foi um número que eu vi, que 47% das crianças hoje vivem na linha da pobreza ou da extrema pobreza. Como é que você vai construir um país do futuro quando essas crianças que vão ser aqueles que vão produzir para o país, na fase em que elas estão desenvolvendo toda a parte cerebral e intelectual, elas não têm comida para comer direito? Entendeu? Os determinantes sociais da saúde também são fundamentais. Tanto que na nossa avaliação agora o Cláudio está incluindo o IDH, para ver se a gente consegue trazer alguma coisa que reflita o determinante social da saúde nessa avaliação macro de tudo. Então a gente está avaliando financiamento, avaliando infraestrutura, operação, IDH, desfecho clínico, entendeu? Vai sair um negócio muito bacana, a gente espera, né? Vai sair muito bacana. Porque a gente vai começar a entender isso em todas as vertentes. E esse trabalho, e o Cláudio é um especializado em orçamento, então o que ele traz, tudo dado que a gente traz é dado oficial. A gente não vai buscar dado que não seja oficial, a gente só trabalha com dado oficial. Porque, entendeu? Sim, todo dado que vem é oficial. Sim. A gente não vai pegar dado perdido. E a gente vai conseguir fazer um diagnóstico melhor, tentando fazer uma correlação de por que as coisas acontecem. Mas a gente, por isso que eu te falo, a situação hoje, ela não tem uma solução de curto prazo. É impossível. Porque você tem uma coisa que é uma engrenagem estruturada que vem sendo consolidada há décadas e você chegou na situação que você está. Por isso que a questão é, qual a situação de hoje? Onde é que eu quero chegar? O que é que eu preciso fazer ao longo dos anos? Qual a estrutura que eu crio para que isso aconteça? Como é que eu acompanho? Como é que eu vou fazendo ajuste ao longo do tempo para que a gente consiga entregar o que quer entregar, mapeando isso o tempo todo? Não são soluções a curto prazo, mas a gente tem uma necessidade de cumprir com urgência, de ter ações, de nos mobilizarmos e de ter um planejamento. Você sempre vai ter coisa de curto e longo urgência. prazo. Agora, você não pode viver de curto Fazer prazo. agora. Mas nós precisamos fazer algo agora, né, doutor Nelson? O problema todo é que, para o longo prazo, é política de Estado, não é de governo. É política de E aí Estado. você tem que conciliar Exatamente. interesses políticos, essas coisas Exatamente. todas. Entendeu? Que eu acho que é o que a gente tem tentado fazer, tanto sociedade civil, especialistas, né? E por isso que eu perguntei sobre o executivo e legislativo. A gente precisa ter esse elemento com a sociedade, com os setores da sociedade também. E só para deixar claro, por mais que eu tente ajudar o ajuda legislativo, a gente conversa às vezes com o órgão de controle, quem vai fazer isso acontecer é o executivo. Exatamente. Quem está de fora trabalha para ajudar. Mas então é um erro você achar que alguém pode substituir o executivo. Não pode. Não pode. Não pode. Ele tem a contribuição, como tem a contribuição do controle nenhuma social. expectativa de que você vai poder ter alguma coisa que substitua. Isso é impossível. O que você tem que fazer é ajudar para que o executivo consiga entregar cada vez mais. Agora, isso é 100% executivo. Executivo, mas também atento, né? Acho que numa construção com o setor privado, com a sociedade civil também, não é? Então, o executivo, ele deve fazer, é obrigação dele, ele tem que fazer, ele tem que executar, mas com uma construção que tem que ouvir, tem que levar em conta também outros setores da sociedade. O que eu acho que o executivo tem que priorizar? Tudo que a gente conversou aqui de diagnóstico, de estrutura, ele tem que trazer para ele essa responsabilidade de educar o legislativo, o judiciário, Sim. de uma forma mais estruturada. E vai levar tempo, mas o executivo tem que trazer, por incrível que pareça, ele tem que trazer para ele não só a parte da execução, mas uma clareza de estratégia, de planejamento, de por que eu faço isso, onde eu quero chegar,
como é que eu trabalho a heterogeneidade desse país, como é que eu vou conseguir juntar para nas macro-regiões de saúde um cuidado oncológico, como é que eu vou capacitar a atenção primária, como é que eu trato essa linha de cuidado de uma forma plena. E aí que eu acho que é a sociedade civil que traz isso, traz essa cobrança e traz essa necessidade. E a sociedade pode ajudar. É. Tanto na cobrança, quando oferecendo alguma Sim, acho que informação. sobretudo nessa construção de propostas. E né? para alguns grupos é quem tem a legitimidade para tal, né? Claro. Veja os especialistas que a gente tem. Você tem autonomia, você foca na técnica e você trabalha a longo prazo. Mas, doutor Nelson, vou ter que te Diferente. convidar para um outro bate-papo. Tá bom. Eu agradeço tá estar bom? aqui com vocês. Olha, eu queria muito agradecer você que estava aqui nos vendo ou nos escutando. A nossa conversa está chegando ao fim. Mas continue com a gente. Nós temos outros episódios do TJCC no ar. Eu quero agradecer muito a participação do Dr. Nelson, sua agenda. Nina, muito obrigada. Obrigada. Por ter vindo, por falar também sobre as ações do Observatório. E a gente continua. A nossa série não se encerra aqui. A gente vai continuar nos temas, trazendo especialistas para a gente discutir a questão do financiamento em saúde, financiamento para oncologia. Aguardem os novos episódios. Um abraço para todos.